Pouco depois de 7 de outubro, enquanto grande parte do mundo ainda estava confusa, emocional e dividida, um homem falou com absoluta clareza, não como alguém de fora, não como um político, não como um jornalista, mas como alguém que cresceu dentro do Hamas. Este é Mossab Hassan Youssef, filho de um dos fundadores do Hamas, que se tornou um dos seus maiores inimigos. Nesta entrevista, no programa Jordan Harbinger Show, Mossab faz um dos alertas mais explosivos sobre o Hamas: ideologia radical, negação do Ocidente e o futuro da própria civilização. Alguns o chamaram de radical, outros o chamaram de profético. Mas depois de tudo o que aconteceu desde 7 de outubro, muitos agora se perguntam se ele foi uma das poucas pessoas dispostas a dizer em voz alta o que outros tinham medo de admitir. Estes são alguns dos momentos mais marcantes daquela conversa. Que vergonha para vocês, movimento pró-Palestina. Vocês não têm capacidade de condenar o Hamas. Hamas? Um grupo terrorista. O Hamas é designado pelos Estados Unidos da América como uma organização terrorista há muitos anos. E vocês, como americanos, não conseguem chamar as coisas pelo nome. Em vez disso, vocês fogem e vão culpar Israel. Muitas pessoas discordam que o sangue está nas mãos do Hamas, certo? Você mencionou isso antes. Elas dizem que Israel ocupa Gaza há muito tempo. Os ataques mataram civis. Eles mantiveram esses palestinos presos por décadas em um campo de refugiados. Admito que simpatizo com parte desses argumentos. Não consigo imaginar viver em Gaza. Passei uma semana lá, o que abriu meus olhos. É triste. Sente-se o desespero no ar. Entendo por que algumas pessoas ficam assim. Olha, é uma dor auto-infligida. É isso que é. Quando toda uma sociedade está sob a influência do ópio religioso, entorpecida pela religião, entorpecida pela cultura, incapazes de ver as coisas como realmente são, mergulhados em uma covardia que tem medo de enfrentar, eles veem a verdade. Eles veem o predador, mas não têm poder para lutar, então escolhem ficar em silêncio. Outros escolhem se juntar ao Hamas. Portanto, toda uma sociedade está participando direta e indiretamente. Quando a maioria dos habitantes de Gaza votou no Hamas, eles cometeram um grande erro. Agora, porque quando a maioria concorda com algo, então eles estão se tornando cúmplices disso. Isso é exatamente o que o Hamas fez. Eles venceram as eleições e agora estão se aproveitando dos tolos que votaram neles. Agora, numa situação como essa, uma sociedade caiu em desgraça quando concordou com a ideologia do Hamas, apostando com o sangue das crianças. Eles viram isso. Quantas guerras já ocorreram em Gaza? Esta é a quarta. Eles não perceberam isso? Acho que sim. Não viram na primeira guerra como o Hamas os manipulou? Eles não conseguiram ver isso na segunda guerra, na terceira guerra. Eles não conseguem ver agora o que o Hamas está fazendo com eles. Enquanto os líderes do Hamas ficam no Four Seasons em Doha, pagando $1.500 por noite. Você sabe, e o povo de Gaza está morrendo. As crianças, as mulheres, todo mundo. As pessoas não têm o poder de simplesmente se levantar e dizer, sabe, isso não nos representa. Quando temos uma sociedade que está paralisada a esse ponto, que não tem poder. Bem, eles já fizeram isso. Eles já fizeram isso muito antes do ataque. E é isso que venho dizendo desde o primeiro dia. Eles me queriam morto por contradizê-los. E eles convenceram toda a sociedade de que eu sou um traidor. Mas eu vivi muito tempo depois da acusação deles. E eu prometo que vou viver muito mais, sabe, do que todas as ilusões e mentiras deles. Sabe por que eles me odeiam tanto? Quando me veem, pareço 1000 vezes mais forte do que quando estava na região. E eles odeiam isso. Eles contam que se eu for rejeitado pela família, vou para o desconhecido. Que eu não teria apoio e morreria sozinho. Mas adivinha só? Eu aprendi a caminhar sozinho e a ficar sozinho. E é isso que eu tento mostrar para todos aqueles inúteis, impotentes, sem consciência, sem potencial humano, que acham que não podem lutar e dizer, dane-se isso, dane-se o Hamas. Eu não quero fazer parte disso. Sabe, simplesmente pule a cerca. Cai fora daí. Corra pela sua vida. A terra é grande. Então você vem me falar sobre sociedade. As pessoas migram, até os animais migram, as borboletas migram. Quando existe uma condição impossível como essa, sabe, temos predadores humanos controlando tudo isso que chamam de Gaza. É o campo de refugiados mais antigo do mundo. Era para ter sido demolido há 70 anos. É um lugar insalubre, sem infraestrutura.
a área mais lotada ou uma das mais lotadas da Terra. Qual a necessidade disso? Não me importo com a realocação das pessoas. 2 milhões podem ir para o mundo árabe ou onde quiserem. A Terra é grande. Por que permanecer sob o domínio do Hamas se não pode enfrentá-lo? Mesmo, sabe? Estamos tentando convencer as pessoas a saírem do norte de Gaza para o sul de Gaza, e elas nem conseguem obedecer à ordem. Israel, por meio de panfletos, mensagens de texto, alto-falantes, internet, Facebook, usou todos os meios possíveis para dizer às pessoas que isso é sério. Estamos vindo com força. É uma grande guerra. Precisamos erradicar o Hamas. E as pessoas seguem dormindo até ser tarde demais. E agora estamos testemunhando todas essas vítimas civis. A realidade da guerra é feia. Israel não começou essa guerra. E o Hamas começou essa guerra. Eles são os únicos que devem levar a culpa. O único lado que tem sangue de crianças nas mãos. Acredita? Não acredita? É problema seu. O Hamas tem que acabar. Nós temos que tirá-los do poder porque não podemos suportar outra guerra em Gaza. Ok, você quer ser pró-Palestina? Primeiro de tudo, conheça o que é a Palestina. Sabe, se você perguntar na rua a várias pessoas, o que é a Palestina? Elas não sabem o que é a Palestina. Você pergunta para ele qual era o nome do primeiro-ministro, do rei ou do presidente da Palestina antes da criação do Estado de Israel. Eles não sabem por que não existia tal coisa. Porque Palestina é um termo tão amplo, e parece que muitas pessoas ficam satisfeitas em projetar seu ódio através disso. É a condição humana, é a ilusão humana. Eu acabei de ver isso no Oriente Médio, e agora vejo aqui em Manhattan. Isso é ridículo. Vão para casa, vão encontrar a vida de verdade, vão arrumar um emprego, contribuam para a vida, e ao invés de atacar e perseguir as pessoas mais produtivas do universo, as pessoas mais inteligentes do universo. Isso é algo que percebi com a experiência. Então, isso não é aceitável. E isso é propaganda do Hamas. E quem segue a liderança do Hamas não está apenas indo. Self-destruction. They are ruining our civilization. And I love our civilization. It's not perfect, okay? And all civilizations are ought to fall. Mas esse aqui, eu quero que dure para a eternidade, porque acho incrível. Eu amo viver aqui. O Hamas preferiu ver toda a faixa de Gaza queimada até virar cinzas antes de abrir mão de sua ideologia. Essa é a verdadeira natureza do Hamas. Tudo queimado até as cinzas antes de renunciarem à ideologia. Essa é a real natureza do Hamas. O mundo não entende quem eles são. Então proponho um teste. Se amam seu povo, se importam de verdade, saiam e vão para a Argélia. Não é tão longe. O clima é o mesmo. O povo da Argélia ama o Hamas. Eles recebem o Hamas de braços abertos. Os líderes do Hamas já estiveram no parlamento da Argélia. Eles têm visitado o presidente. Eles se amam. Então, por que morrer e causar a morte de tantas pessoas inocentes que não têm nada a ver com o Hamas? Isso é barbárie da Idade das Trevas. Uma realidade inédita que estamos testemunhando no século XXI. E as pessoas no mundo livre, estamos falhando em condená-los. Estamos falhando em condenar esse movimento pró-Palestina. Que vergonha para vocês, movimento pró-Palestina. Vocês não têm a capacidade de dizer, condenem o Hamas. Hamas, um grupo terrorista. O Hamas é designado pelos Estados Unidos da América como uma organização terrorista há muitos anos. E vocês, como americanos, não têm o poder de simplesmente chamar as coisas pelo nome. Em vez disso, vocês fogem e vão culpar Israel. Eu não sei qual é o problema desse tipo de gente, mas de qualquer forma, ouçam ou não, o Hamas está acabado. Mesmo que cause guerra regional, Israel está decidido. Mesmo que Israel perca o apoio americano, o povo judeu não vai permitir que selvagens, nazistas, antissemitas, ou como você quiser chamá-los, prevaleçam. Eles têm nomes diferentes, mas parecem ser do mesmo tipo. Todos estão se desmascarando e tudo está claro, basicamente. Agora é caos. E no caos é quando as pessoas realmente mostram sua verdadeira natureza. Então vá em frente, projete seu ódio em Israel. Mas vou te dizer uma coisa, de alguém que tem experiência com a comunidade de inteligência israelense, o serviço de inteligência mais poderoso do mundo. Eles vão atrás do Hamas até o fim. Não importa para onde eles vão, não importa o quão longe eles vão chegar. Mesmo se Elon Musk colocá-los em Marte, a inteligência israelense vai atrás deles em Marte e vai explodi-los lá. Falo isso como membro da inteligência israelense. Portanto, é uma promessa.
E para você entender que essa é a realidade da resposta israelense, você deve saber que Israel não vai desistir. Nem agora, nem nesta guerra, porque eles nunca vão permitir que o Hamas repita esse ataque novamente, nunca mais. Eu sou firme, estou em terreno sólido. Eu não preciso de validação de ninguém. Mesmo que 7 bilhões de palhaços por aí digam que você está errado, isso não significa que eu estou errado. Então, estejam ouvindo ou não, tudo começa com palavras. Rejeitem minhas palavras, então vocês terão que lidar com o fogo. Essa é a minha promessa. Então, tudo bem. Você pode continuar se escondendo atrás da sua máscara de conhecimento, tanto faz como um estranho observando de fora e me rotular o quanto quiser. Se a minha verdade não é aceitável, então você vai ter que passar pelo fogo da verdade para aprender por conta própria. Vai ser simples assim? Ou você aceita isso de forma simples vindo de mim, ou vai ter que passar por isso. Eu sobrevivi, mas não tenho certeza se você vai sobreviver. Hamas não é a primeira liderança palestina que se apresenta como protetora do povo palestino inocente. Sabe Yasser Arafat? Levou 40 anos. Quantos aviões ele sequestrou? Ele arruinou a Jordânia. Ele arruinou o Líbano. Ele arruinou a Tunísia. Onde quer que seu povo fosse, eles traziam destruição e caos. É aí que os terroristas prosperam. É aí que o Hamas prospera, quando há caos. Eles não gostam de ordem. Quando há ordem, eles morrem. Não há necessidade deles. O que o povo palestino precisa? Eles não precisam do Hamas, uma organização terrorista, selvagens, que iniciam uma guerra para que eles possam cultivar riqueza, poder e território, etc. Eles não se importam com o povo. O que o povo precisa, eles nem precisam de um Estado. O que precisamos é construir uma nação. E eu já disse isso muitas vezes. O Hamas está lutando por um Estado, condição de Estado. A autoridade palestina estava lutando pela condição de Estado. Yasser Arafat estava lutando por um Estado. Todo mundo está lutando por um Estado. Mas ninguém está investindo nenhum esforço para construir uma nação. Sabe por quê? Porque construir uma nação exige liderança altruísta. Um modelo como Gandhi, que abriria mão de todo o ganho pessoal para construir uma nação. E esse não sou eu. Porque não estou me colocando como o líder palestino. Eu não quero ser o líder palestino. Eu não gosto de ovelhas e não sou pastor. Eu sou apenas um indivíduo e sou suficiente para mim mesmo. Mas aqueles que querem estar na liderança, ok, aqueles que querem estar na liderança, então é melhor que sejam altruístas. Construam uma nação. Leva muito mais esforço para construir uma nação. Uma vez que tenhamos uma nação palestina, então podemos começar a discussão sobre um Estado palestino. Mas esses querem o Estado, porque com o Estado vem o poder, com a nação vem muito trabalho e responsabilidade. Eles não querem isso. Eles querem o fruto, mas não querem o esforço nem querem se esforçar. Por isso, a esses, eu nem sei como chamá-los, na verdade. Nada realmente pode defini-los. Eles são assim porque estão abaixo da definição mais baixa que me vem à mente. Então, dito isso, vamos acabar com o Hamas. Depois disso, podemos ajudar o povo palestino. Eu nem quero pensar em um Estado palestino. Não me importo com um Estado palestino. Temos 22 Estados árabes e todos eles são lixo. Eu não quero outro Estado árabe. Naquela região, já é o suficiente. Eles têm todos os recursos humanos. Eles têm tudo. Recursos humanos e naturais, mesmo assim, estão atrasados. Um exemplo patético de seres. Estou falando das lideranças. E estou falando da maioria de uma nação que está caindo em desgraça, que é incapaz de dizer que isso é um grupo terrorista, de condenar o terrorismo. Quando eles concordam com algo assim, quando permanecem em silêncio, estão se aliando a esse predador. Então, dito isso, não vamos nos precipitar. Temos um trabalho a fazer agora. Prioridades. Prioridade número 1, erradicar o Hamas. Prioridade número 1. Se tivermos um ataque terrorista aqui em Manhattan, você sabe, a primeira coisa que a polícia faz é ir atrás do atirador para eliminá-lo. Depois podemos falar sobre, você sabe, como podemos curar a sociedade do trauma, como podemos trazer a economia de volta ao normal e como podemos acelerar o processo de crescimento. Tudo isso podemos discutir depois da guerra. Agora estamos em guerra, e é uma guerra feia. É uma guerra muito feia. Você está preocupado que o Hamas possa vir atrás de você? Isso te preocupa de alguma forma? Olha, o Hamas não me assusta. Eles é que deveriam ter muito medo de mim. E acho que agora, quando veem do que sou capaz, eles me veem em todo lugar.
minha sombra e projeções em todo lugar. Continuarei caçando eles. Tenho medo do Hamas? O que de pior eles podem fazer, se pensar bem? Porque você acha que a morte do corpo físico é o fim. E eu digo, se quiserem levar meu corpo, podem levar. Mas tudo o que eu disse sobre a verdade deles e toda a guerra que eu travei contra o Hamas nos últimos 25 anos vai continuar. É um fogo que é eterno. Nenhum homem tem o poder de apagá-lo. Nem um governo, nem um movimento pró-Palestina, nem um serviço de inteligência. Nem a maioria da humanidade pode apagar o fogo que eu acendi contra o Hamas nos últimos 25 anos. É isso que eu tenho sido na guerra. O que eles querem vir pegar isso, atrás de mim, tentar e ver se vai funcionar para alguém. Eu não tenho medo do Hamas. Eu não tenho medo da Al-Qaeda, desses selvagens desprezíveis. São eles que deveriam ter medo. Sabe? E por isso eu digo, e quando eu digo isso, eu sou só um indivíduo, mas eu represento muitos. Eu represento muitos na Índia. Eu represento muitos no sul e no leste da Ásia. Eu represento muitos na América Latina. Eu represento muitos na América. Eu represento muitos na Europa. Muitos desses são guerreiros silenciosos, mas são pessoas de consciência. Nós estamos vendo o que está acontecendo. E nós não estamos contando com governos ou com as Nações Unidas. Ontem, eu estava sentado no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nós podemos ir aonde quisermos, se necessário. Primeiro, prioridades. Estamos erradicando o Hamas. Nós os perseguimos, não o contrário. Concordando ou não com Mossab, poucas pessoas no mundo podem falar sobre o Hamas como alguém de dentro como ele pode. Isso não era um argumento político. Foi um aviso de alguém que passou décadas observando essa ideologia de perto. E quase 3 anos depois, muitas das questões que ele levantou ainda estão moldando o mundo neste exato momento. Se essa entrevista fez você refletir, desafiou suas suposições ou trouxe uma perspectiva que você nunca tinha ouvido antes, compartilhe, divulgue ao máximo. Essas conversas estão ficando cada vez mais difíceis, sinceramente. E se você quiser mais entrevistas como essa sobre Israel, ideologia radical, o Oriente Médio e o futuro do Ocidente, inscreva-se no Stand Tall Israel. Por favor, considere se tornar um membro. Obrigado.